Vamos lá, gente, dar continuidade ao nosso título de princípios fundamentais, agora analisando o nosso artigo 2º, aquele que diz respeito à separação dos poderes. Nesse artigo 2º, ele é muito claro, ele é fácil de decorar, até mesmo porque ele é a nossa vivência, né, de Estado. Ele vai dizer simplesmente que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. No entanto, pessoal, nós temos ainda algumas observações a fazer. Primeiramente, você tem que entender que essa união que está aqui é o chamado ente federado. E aqui eu te peço licença para te explicar uma dicotomia que existe dentro do nosso termo união. A união, ela pode ser tanto o ente federado, representação de um governo, de uma chefia de governo, de uma manifestação interna do poder do Estado brasileiro, como ela também pode ser a representação externa do poder do Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil. Ela tem, portanto, essa dupla personalidade, tanto de chefia de governo como de chefia de Estado, por ser representada por uma mesma pessoa, o presidente da República. O presidente da República, ele exerce a função de chefe de Estado, quando ele está lá fora, juntamente com uma outra nação soberana, com outro chefe de Estado, assinando um tratado, numa representação internacional, lá na ONU, enfim. Ali está a União representada na figura da República Federativa do Brasil, no exercício de uma função de chefe de Estado. Há também a possibilidade desse exercício interno do poder estatal, como eu já disse para vocês, né? Dentro da nossa noção de chefia de governo. E aí nós não temos mais a União República Federativa do Brasil, nós vamos ter a União Ente Federado. E como eu estou falando de poder interno do Estado brasileiro, eu estou me referindo à União Ente Federado nesse artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E aqui eu te abro também um outro parênteses. A Constituição Federal, para que você consiga entender de uma vez por todas, ela vai trazer regras que organizam a União como ente federado, trazendo, por exemplo, regras do Poder Executivo Federal, mas ela também organiza toda a nossa nação, trazendo detalhamento sobre o poder federal, mas orientações para a construção de um poder estadual, municipal e distrital. Então, a Constituição Federal ela também tem essas duas motivações, né? Duas finalidades. Tanto estrutura todo o nosso Estado, como também organiza esse ente federado chamado União. O artigo 2º, portanto, é um artigo que vai se referir ao ente federado chamado União. Serve como modelo para estados, municípios e Distrito Federal, naquilo que a Constituição permitir, naquilo que for possível ser adotado. E aqui eu quero te trazer uma outra observação. A União vai ter os 3 poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, mas nem todo o ente federado terá os 3 poderes. Estados vai ter Executivo, Legislativo e Judiciário. Distrito Federal, Executivo, Legislativo e Judiciário. Municípios, Executivo e Legislativo. Não terá o Judiciário. E ainda, aquele Judiciário que o Distrito Federal tem é um Judiciário com uma independência meio mitigada, diminuída, porque é um Judiciário mantido, custeado pela União. E para eu ter aí essa noção, né, de tomar minhas decisões pela minha própria vontade, eu teria que custear essas minhas próprias decisões. E quem custeia as decisões tomadas, né, administrativamente, contratação de servidor, licitação, essa parte administrativa do Judiciário do Distrito Federal, tudo isso é feito pela União. E lógico que o poder judiciário em si, as decisões tomadas do Judiciário, a função típica de decidir, essa não, essa é intacta, né? Judiciário do Distrito Federal totalmente, né, com essa noção de independência. Agora, a função atípica administrativa, aí é outra história. E falando nisso, eu já quero te antecipar e te dizer que todos os 3 poderes são exercidos de uma vez só. Como assim, Arsênia? Eu tenho no Executivo exercício do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Eu tenho no Legislativo exercício do Poder Executivo e do Poder Judiciário. E no Judiciário, exercício do Poder Legislativo e Executivo. Não entendi nada. Tá aí a União dizendo que é Executivo, Legislativo e Judiciário. Como é que tu mistura tudo de uma vez só? Vem comigo que eu vou te explicar. Olha só o que a gente tem aqui. Primeiro de tudo, tá? Aquele esquemazinho que eu falei para ti, ó. Eu tenho Executivo, Legislativo
e Judiciário. E aqui eu tenho União, Estados, Distrito Federal e municípios. Todo mundo tem executivo, todo mundo tem legislativo, mas quando eu me refiro ao Judiciário, União e Estados terão. Distrito Federal tem aí um mais ou menos e município tem um não bem grandão. E eu te explico mais ou menos do Distrito Federal, porque ele é mantido pela União. Na verdade, a União mantém o Judiciário do Distrito Federal, mantém, além do Judiciário, o Ministério Público da União, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Civil do Distrito Federal. De 2012, março de 2012 para cá, a Defensoria Pública do Distrito Federal é mantida pelo próprio Distrito Federal. A União não mantém mais a Defensoria Pública do Distrito Federal, portanto, tá? Nós vamos falar sobre isso, já estou colocando aqui, que é para poder ficar bem claro na tua cabeça. De março de 2012, eu tenho aqui uma emenda constitucional que garante que a Defensoria Pública do Distrito Federal é custada pelo próprio Distrito Federal. Muito bem. Então, o que eu estou te dizendo é que esse Distrito Federal, ele vai ter um judiciário com uma independência comprometida, mas no que diz respeito ao exercício da função administrativa. E aí eu quero te fazer uma outra observação. O poder estatal que nós estamos estudando, esse poder do Estado brasileiro, ele se manifesta em 3 funções. A função executiva, legislativa e judiciária. O que é administrar? Administrar é identificar necessidade e suprir essas necessidades, tá? E isso para o nosso Estado. A administração política de um Estado é isso. É você identificar uma necessidade e suprir essa necessidade, elaborando as leis que forem necessárias e executando as políticas públicas que forem necessárias. Logicamente que o Executivo fica com a execução da política pública. E o Legislativo? Com a elaboração de leis, inovando na ordem jurídica, trazendo regras que antes não existiam e que devem ser cumpridas por todos, de forma geral, e ainda com previsões abstratas, que serão concretizadas no dia a dia, de acordo com cada caso concreto. Ou seja, previsões, regras novas, gerais e abstratas. E o que é julgar, Sênia? Julgar, pessoal, o que todo mundo faz no dia a dia. Julgar é analisar o caso concreto, chegar a uma conclusão e aplicar uma consequência. Muita gente fala assim, que só quem julga é o judiciário. Não. Mas só quem dá coisa julgada, só que o que faz coisa julgada é a decisão do judiciário. E aqui, meu povo, eu quero que vocês entendam de uma vez por todas que coisa julgada é efeito que é dado a uma decisão. Decisão, qualquer um toma. Você, por exemplo, que está estudando para concurso, que deixou seu namorado ontem ir para uma festa e hoje de manhã recebeu uma ligação da melhor amiga dizendo, amiga, viu fulaninho ontem naquela festa. Não, amiga, eu deixei ele ir, mas ele estava dançando com uma mulher. Que mulher era essa? Como é que ela estava? Quem era ela? De onde era ela? Eles ficaram juntos? Ele só foi embora? Nananana, todos os questionamentos. Aí a amiga fala, olha, eles estavam dançando e depois desapareceram. Aí você pega, taca o telefone com a amiga, já liga imediatamente pro namorado. Meu amor, onde é que você anda? Estou dormindo. Como é que foi a festa ontem? Foi ótima. Você dançou com alguém? Não sei, minha filha. Com quem? Com a minha prima. Que prima? Aquela minha prima do Rio Grande do Sul, né? Muito bonita, muito loura, olhos muito azul. E aí, minha filha? Por quê? Qual o problema? Não, porque minha amiga disse que você estava dançando com ela e estava muito estranho. Meu amor, era minha prima. E cadê ela? Foi embora, eu deixei ela ontem no aeroporto mesmo, saí lá da festa para deixar ela no aeroporto que ela ia se embora. Aí você fica, né, com a possibilidade de analisar esse caso, tomar uma decisão, né? Chegar a uma conclusão e então tomar uma decisão. Você vai analisar os fatos, o que a sua amiga colocou, o que ele colocou, chega a uma conclusão, quem é que tem razão, qual é a verdade, e aí aplica, né, uma decisão. E aí ou faz um acordo com o namorado, né, entre o pé e alguma coisa, ou então mantém o namoro e decide, né, que tudo não passou de mal entendido. Pessoal, decisão é algo que todos nós tomamos. Portanto, tanto o executivo, como o legislativo, como o judiciário julgam. Porque julgar é analisar algo, chegar a uma conclusão e aplicar uma consequência. Fechou? Eu quero te falar o seguinte.
Todos os poderes exercem as três funções. O executivo, tipicamente, vai administrar, mas atipicamente, ele vai legislar e julgar. O legislativo, pessoal, tipicamente, ele vai legislar, mas atipicamente, ele irá. Não vou colocar o administrar aqui não, porque fica melhor bem aqui, peraí. Ele vai julgar e administrar. E o judiciário, mesma coisa. Oh, meu Deus. O judiciário, mesma coisinha. Ele irá, além de julgar, administrar e legislar. Arsênia, então, eu entendi de uma vez por todas que o judiciário julga, mas ele também administra e legisla, o legislativo legisla, mas ele também administra e julga, e o executivo administra, mas ele também legisla e executa e julga, né? Muito bem, ótimo, perfeito, você entendeu maravilhosamente bem. Mas, além disso, você precisa ainda saber exemplos dessas atividades atípicas. Tipicamente é o que o nome do poder leva, atipicamente é o que as outras duas funções fazem. E a gente precisa saber quando que o executivo vai atuar atipicamente legislando. Nada mais, nada menos do que a nossa querida medida provisória. Medida provisória, pessoal, ela é elaborada pelo chefe do executivo como uma regra que não existia, que vai ser aplicada geral para todo mundo e ela é abstrata. É uma legislação, portanto, do próprio executivo. Além disso, o executivo também vai julgar. Quando é que eu tenho o executivo julgando? Eu tenho duas situações do executivo julgando muito claras. Processo administrativo disciplinar, e daqui eu já te falo que o advogado é dispensável, súmula vinculante, tá? O advogado, ele não precisa estar presente no processo administrativo disciplinar para ele ter, né, seguido o seu trâmite normal. Então, o advogado, ele é dispensável, ele é prescindível num processo administrativo disciplinar. Muito embora, caso o servidor queira contratar um advogado, não tem problema nenhum. O que não existe é uma obrigação de defesa técnica por meio de um advogado. E, além do processo administrativo disciplinar, nós temos aqui também o contencioso administrativo. Esse contencioso administrativo, pessoal, vai existir para analisar as próprias decisões com força, né, de poder de polícia, que a administração pública aplica. Por exemplo, uma penalidade de multa de trânsito, você vai lá questionar aquela multa de trânsito. Ou, por exemplo, a penalidade tributária, onde você possa entrar no contencioso administrativo tributário para questionar aquela multa, para ser reduzida ou para ser extinta. Enfim, tudo isso é a ideia do próprio Poder Executivo, analisando as suas decisões, chegando a uma conclusão e aplicando uma consequência. Mantenha, pague-se, não pague-se, enfim. E aqui a gente também tem uma outra súmula vinculante. Nesses processos administrativos, onde há julgamento, não pode ter chamado depósito ou caução como requisito para se recorrer. Você tem direito a recurso e esse recurso ele não pode ser condicionado a uma caução, a um depósito do valor que você está discutindo. Por exemplo, estou discutindo uma multa de R$50 mil que eu recebi tributária. E aí eu quero questionar isso no contencioso tributário. Entro com um processo, me dão uma decisão onde estão negando o que eu pedi. Quero recorrer. Ah, pode recorrer, não tem problema nenhum, Arsênia. Mas para você recorrer, você precisa aqui depositar 20%, 30% do débito que você está questionando. E caso você perca, não tem problema nenhum. Esses 30% já ficam aqui como uma antecipação do seu pagamento. Olha que legal. Então, para que isso não aconteça, súmula vinculante também dizendo, recurso administrativo não pode estar condicionado a depósito ou caução. Para que, Arsênia? Para que você tenha liberdade de recorrer. Quem é que vai ter R$30 mil para depositar, né? Para poder recorrer de um débito? É melhor nem recorrer assim, é como se fosse um desestímulo. Então, por conta disso, súmula vinculante dizendo que você recorre sem precisar ter essa exigência por conta do administrador, ok? Muito bem, exemplo aqui, portanto, de julgamento. E o legislativo, Arsênia, ele julga? Julga sim. Julga, pessoal, o chamado crime de
responsabilidade. Nós estamos lá no artigo 52, inciso 1º e 2º, onde o Senado Federal julgará presidente da República por crime de responsabilidade, vice-ministro e outras autoridades, que nós vamos conversar sobre isso ainda. Tudo isso numa decisão político-administrativa que o STF não pode reformar, no máximo anular se tiver alguma ilegalidade. Caso contrário, é a decisão soberana lá do Senado Federal por crime de responsabilidade. Aquele crime de responsabilidade que a gente falou na nossa primeira aula, característica da República, pronto. É aqui onde vai ser feito o julgamento, no Senado Federal. Legislativo, portanto, julgando. Cuidado, muito cuidado com a nossa querida CPI. CPI não é exemplo de função atípica de julgar pelo Legislativo. Por quê? Porque a CPI é, na verdade, uma investigação, Comissão Parlamentar de Inquérito. Inquérito nada mais é do que analisar fatos e se chegar a uma conclusão, mas não se toma decisão. Então, não tem julgamento, tem mera investigação. CPI, portanto, não é exemplo de função atípica de julgar do Legislativo. Ficou claro? Muito bem. Além dessa legislação que nós temos aqui, a Sênia, CPI não é função atípica de legislar, não é função típica de legislar, porque a CPI não faz lei, não é função atípica de julgar, porque a CPI não julga, e também não é identificar necessidade, suprir necessidade, não é função administrativa. Mas é exercida pelo Legislativo, e que função é essa, Sênia? Pessoal, uma função que o Legislativo foi criado para isso. Acredite, o Legislativo ele não foi criado para fazer regras. O Legislativo, primeira acepção de poder legislativo que existe na história, é um Legislativo fiscalizador. Acrescentem aqui, o Legislativo, além de legislar, ele fiscaliza, tá? Ele fiscaliza aqui o meu poder executivo, ele atua como fiscal. Olha aí o Tribunal de Contas ao lado, né, auxiliando esse poder legislativo nessa fiscalização. Justamente porque ele tem também como função típica, né, essa noção de fiscalizar. CPI, portanto, é exemplo de função típica fiscalizadora do poder legislativo. Fechou? Muito bem. E administrativamente, Arsênio, tem algum exemplo? Tem. E aqui é o mesmo exemplo, por isso que eu quis colocar essa linhazinha aqui, é o mesmo exemplo da administração que o judiciário vai fazer. Uma administração em suprir necessidades de pessoal, através de um negócio que eu não sei se você já ouviu falar, chamado de concurso público, e também uma supressão de necessidade, né? Suprir necessidades também material, através da chamada licitação. Entre outras necessidades, pessoal, de organização interna, de execução de atos, para manter essa gerência, né, da nossa máquina legislativa e judiciária. Tudo isso também é exemplo atípico da função de administrar. Além disso, o judiciário também vai legislar. E o exemplo de legislação do judiciário nada mais é do que o nosso querido e conhecido regimento interno. Pessoal, quem já viu o regimento interno comigo sabe que isso é uma regra que todas as pessoas que irão usar do poder executivo, do poder judiciário naquele tribunal devem seguir. Existem tribunais trabalhistas, como nós já vimos, né, em alguns cursos da gente, que vão trazer processos inteiros, como, por exemplo, a ação anulatória que existe no âmbito dos TRTs, anulando atos, né, decisões dadas por juízes trabalhistas. Nós vamos ter um processo recursal, um recurso que é conhecido como agravo regimental, porque todas as regras regimentais estão ali no CPC, ou estão ali no regimento interno e não no CPC como os demais recursos. Enfim, o regimento interno ele vai trazer essa nossa regra, vai trazer essas regras e são regras elaboradas pelo próprio tribunal. É sim inovar na ordem jurídica de forma geral e abstrata, tá? Então, regimento interno, portanto, função atípica de legislar do Poder Judiciário. Fica então essa regrinha aqui para vocês em relação ao que é típico e em relação ao que é atípico de cada um dos poderes. E para terminar tudo, eu preciso apenas complementar duas noções para vocês. O que são poderes independentes, harmônicos e essas três funções. Há aí, né, uma nova tendência nas bancas, fugindo desse decoreba, em estar te cobrando mesmo aquela doutrina aprofundada.
Pessoal, a gente precisa aqui rapidamente falar quem identificou essas três funções, quem trouxe esse caráter de independência e quem trouxe esse caráter de harmonia que existe entre essas funções. As três funções foram identificadas, pessoal, por Aristóteles, lá na Grécia Antiga, que analisando o seu governo, né, o seu Estado soberano, viu que aquele rei, aquele chefe de Estado, ele atuava através de três formas. Como eu falei, né, suprindo necessidades, fazendo regras e tomando decisões. E aí ele deu o nome de executivo, legislativo e judiciário. Mas ele não conseguiu prever a independência, até mesmo porque ele tinha aquela noção empírica, aquela análise do que estava acontecendo, ele não fazia previsão de solução de problema. Isso daí veio mais na frente, aqui, ó, na ideia de independência com Montesquieu. Montesquieu via que o poder executivo, muitas vezes, escolhia o legislativo e o judiciário. E por ter essa escolha, eles acabavam subordinados ao executivo. E o executivo mandava nos dois. Montesquieu, que era um pé rapado, que caiu de paraquedas no Estado francês, né? Ele vem aí como herdando um título de juiz executor e começa a questionar essa relação, dizendo que o ideal era isso daqui, ó, legislativo, executivo e judiciário, onde cada um pudesse atuar por si, com essa noção de independência. E assim, legislativo atuar em prol do bem comum, executivo atuar em prol do bem comum e judiciário atuar em prol do bem comum. E não como acontecia antes, o legislativo para o executivo e o judiciário para o executivo. E aí eu teria a finalidade do Estado realmente alcançada, né? O bem comum, o bem social. No entanto, né, o que aconteceu é que o legislativo, em vez de atuar em prol do bem comum, atuava em prol dele mesmo. O executivo dele mesmo e o judiciário dele mesmo. E aí acabou, né, mais uma vez, o bem comum sendo esquecido. E para que isso não acontecesse, essa independência total entre os poderes, prejudicando a própria função estatal, veio os Estados Unidos, mais uma vez, olha aí, inventou a República, inventou a Federação, o presidencialismo também foram eles, e essa noção de harmonia também existe aí na nossa Constituição americana, justamente tentando fazer com que o legislativo controle o executivo e o judiciário, executivo e legislativo e vice-versa. Ou seja, que eles podem ser independentes, mas têm que atuar de forma harmônica, sempre colaborando um com o outro, respeitando os limites que existem entre eles. Caso contrário, um pode puxar o pé do outro, né? Fazer aí um chamado de controle, que é aquele meu sistema de freios e contrapesos que nós vamos analisar mais na frente quando estivermos vendo, né, essa parte dos poderes. Fechou? Muito bem. Para artigo 2º, tá aqui e olha só a nossa questãozinha envolvendo nosso artigo. Acerca dos princípios fundamentais da Constituição Federal, julgue os itens a seguir. A República é uma forma de Estado. É, gente? É não. República é forma de governo. Arsênia, como é que eu decoro isso? De uma vez por todas, tu vai colocar a seguinte frase, ó. Para definir as formas, você faz assim, ó. República Federativa do Brasil e governo do Estado. Aí você bota lá o seu Estado, tá? Qual é? Aí você vai ver, ó, que a forma de governo é a republicana e que a forma de Estado é a federativa. Acabou. O que está embaixo, o que está em cima e baixo é o que representa. Então, republicana é forma de governo e federação é forma de Estado. Errada 1, errada 2. Ok? A República Federativa do Brasil admite o direito de secessão, ou seja, pode haver separação, desde que esta se faça por meio de emenda à CF, com 3/5 no mínimo de aprovação em cada caso, Congresso Nacional em 2 turnos, pessoal, é vedado o direito de secessão. A união que existe entre os entes federados, ela é indissolúvel, portanto, não pode. 4. São poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal, independentes e harmônicos, o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. Errado. Por que, Arsênia? Por causa do DF e essa noção de independência que existe, tá? O DF não tem esse judiciário harmônico, portanto, tá errado, como eu já falei para vocês. E aí a única certa é a 5.
A expressão Estado Democrático de Direito, contida no artigo 1º da CF, representa a necessidade de se providenciar mecanismos de apuração e de efetivação da vontade do povo nas decisões políticas fundamentais do Estado, conciliando uma democracia representativa, pluralista e livre com uma democracia participativa efetiva. Certíssimo. Item A, portanto, é o nosso gabarito. Fechamos. Olha agora aqui o artigo 3, pessoal, tratando dos objetivos da nossa República. Primeiramente, uma coisa bem clara e lógica até para a gente poder entender. Se eu estou traçando algo como objetivo, para alcançar um objetivo, significa que esse objetivo ainda não se concretizou na minha vida, né? Caso contrário, nós estaríamos todos aqui como loucos, né? Buscando o que já temos. Então, se eu tenho algo como objetivo, é um reconhecimento de que aquilo ali ainda não foi alcançado. E é exatamente o que esse artigo 3º faz. São metas e reconhece a inexistência, a falta de cada um dos itens que existem no artigo 3º. Muito embora sejam metas, são vistos como programas e, portanto, fazem parte de um conjunto específico de normas, as chamadas normas programáticas. No entanto, de logo, eu vou falar de aplicabilidade das normas constitucionais com vocês, mas de antemão já quero deixar muito claro que toda norma constitucional produz efeito e as normas programáticas produzem efeito. Tá? Que efeito é esse, Arsênia? Impede que o Estado brasileiro atue contrariamente ao seu texto. Como assim? Olha só. O objetivo da nossa República, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Vai ser difícil eu conseguir construir isso daqui, concordo com você. Temos isso hoje? Não temos isso hoje. É um programa, é uma meta? É um programa, é uma meta. Então, Arsênia, se eu não tenho isso hoje, é uma regra na Constituição, porque não tem efeito? Não. Porque o Estado não pode atuar contrário à liberdade social, nem justiça, nem da solidariedade social. Ele tem que estar sempre buscando essa liberdade, essa justiça, essa solidariedade, seja através de política pública, seja através de lei, seja através de decisão judicial. Há uma orientação na atuação do Estado e como orientação ela não pode ser contraditada. Portanto, construir uma sociedade livre, justa e solidária é um dos nossos objetivos. Além disso, garantir o desenvolvimento nacional. Eu busco esse desenvolvimento, não posso agir contra esse desenvolvimento nacional, porque é o efeito exato que o artigo 3º nos produz. Erradicar a pobreza e a marginalização, então aí todos os programas sociais que existem, né, buscando erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Vejam que o que é para erradicar é o que não presta, pobreza e marginalização, e eu reduzo aquilo que necessita ser equilibrado, diferenças sociais e regionais. Cuidado com a troca desses verbos, principalmente nas provas da FCC, tá? Quarto, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, e como não dava para esgotar todas as formas, né, de preconceitos, qualquer outras formas de discriminação que venha a acontecer, como, por exemplo, atualmente, orientação sexual, tá? A nossa regra, né, a nossa decisão que concretizou, na verdade, né, reconheceu, melhor falando, reconheceu a união homoafetiva, baseia-se também aqui no artigo 3º, além lá do nosso artigo 1º, inciso 5º, tá? E para você terminar, tá aqui o seu bisuzinho com gerpro, né? É o nosso bizu aqui do artigo 3º, não tão bonito como só se de vapor, mas também muito usado pelos concurseiros com gerpro, tá? Para a gente poder lembrar que é construir, garantir, erradicar e promover. E vejam que eu estou falando de verbos. E muito cuidado com esse detalhe, porque você não pode se confiar de que, se for me perguntar na prova se é objetivo, é só saber que vai ter verbo e fundamento vai ser substantivo. Pessoal, tem várias questões, FCC, CESP e outras bancas, que substantivizam esses verbos. Por exemplo, é objetivo da República Federativa do Brasil a garantia do desenvolvimento nacional, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, enfim. Não coloca aí o verbo para você, né, perder aí esse bizu, ok? Olha só, considerando que a Constituição da República fez uma distinção entre os fundamentos do Estado Democrático de Direito e os seus objetivos, e levando em consideração o texto constitucional, pode-se afirmar que um dos objetivos do Brasil é justamente de garantir o quê? Tá vendo algum verbo? Nenhum verbo, nenhumzinho. Desenvolvimento nacional, exercício da cidadania, dignidade da pessoa humana, pluralismo político, valor social.
Fundamento, 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 objetivo, tá? Garantir o desenvolvimento nacional, terceiro, inciso segundo. Muito bem, olha aí outra. Considerando as disposições constitucionais a respeito dos princípios fundamentais, julgue os itens a seguir. Promover o bem de todos, erradicar a pobreza e garantir o desenvolvimento nacional são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, expressos no texto da Constituição Federal. Promover o bem de todos, inciso 4º. Erradicar a pobreza, inciso 3º. E garantir o desenvolvimento nacional, inciso 2º. São textos expressos, está expresso no texto da Constituição Federal, expresso, porque está escrito, portanto, questão correta. E olha só, princípios fundamentais, né? E eu estou cobrando aqui apenas um deles, que são os objetivos. Muito bem, pessoal. Ficamos por aqui. Na aula que vem a gente termina o nosso artigo 4º rapidinho, tá? E já entra em nova matéria constitucional. Até já já.